Olá, tudo bem? Você que circula diariamente pelas principais vias da cidade sabe que nós enfrentamos um cenário de imobilidade urbana, em que os horários e locais que os congestionamentos acontecem são conhecidos com a devida antecedência. Entretanto, é um cenário que deve ser diagnosticado. Alguns fatores contribuem para este cenário de mobilidade urbana. Inicialmente, sabemos que a topografia da nossa cidade é extremamente acidentada, o que impede a criação e ampliação da malha viária. Também a nossa cidade é cortada por 5 rodovias estaduais: RJ 116, 130, 142, 148 e 150. E no trecho da RJ 116, a nossa cidade é a única que não possui uma estrada de contorno. Todas as demais cidades que são cortadas pela RJ 116 possuem uma alternativa para que o trânsito não circule dentro daquelas cidades. Entretanto, em Nova Friburgo, não dispomos ainda desta alternativa. Por outro lado, se verifica também uma frota absurdamente elevada registrada no Detran local, que, conforme a apuração recente, indicam mais de 146 mil veículos registrados no órgão estadual, nos mostrando uma relação de aproximadamente quase 1,5 veículo por habitante, o que é algo inadmissível. E aí começamos a entender este cenário. Além disso, temos motoristas e motoqueiros que são absolutamente imprudentes, imperitos e negligentes, criando ainda um cenário muitíssimo desfavorável dentro do que constatamos, sobretudo causando uma inadmissível, preocupante, alarmante violência no trânsito que temos tratado com frequência, por entendermos que precisamos alertar, sobretudo, os envolvidos nesse cenário, ou seja, os pedestres, os ciclistas, os motociclistas e os motoristas dos veículos de qualquer natureza. Entretanto, algumas soluções são apontadas, como, por exemplo, recentemente, o ilustre colega engenheiro Luiz Felipe Laginestra, secretário municipal de Mobilidade e Urbanismo, anunciou neste programa, onde teremos mudanças em algumas vias do centro urbano. E quero lhe convidar para assistir essa edição, que foi exibida na segunda-feira passada e que se encontra disponível nas redes sociais da emissora. E na próxima segunda-feira, dia 29 de setembro, retornaremos dando sequência a essa mesma entrevista com o ilustre secretário, detalhando melhor essas mudanças no trânsito e abordando a violência inadmissível e cruel no trânsito, o que me incomoda absurdamente. Por isso, o programa Cidade Real está sendo insistente em chamar a atenção para esta questão. Entretanto, temos uma alternativa inteligente e eficaz para mitigar este cenário de imobilidade urbana, qual seja o transporte coletivo, de maneira eficiente, regular, segura, confortável, que evidentemente pode se tornar uma opção para aqueles que se deslocam individualmente com os seus veículos. Mas é preciso
que haja prioridade para o transporte coletivo. Não basta tão somente que a concessionária local renove, por exemplo, a sua frota, o que vem acontecendo. É preciso que o deslocamento dos veículos da empresa sejam favorecidos no ir e vir, para que aquele que opte, num primeiro momento, pelo seu carro particular, adote o transporte coletivo para o seu deslocamento. Enfim, trata-se de uma medida inteligente e extremamente eficaz no trato dessa questão, como nos ensinam muitas cidades que têm uma população, sobretudo, muito maior, especialmente as capitais. Nesta vertente, teremos a oportunidade de conversar sobre esse assunto com um diretor da empresa FAO, que aqui comparece, atendendo o nosso convite de maneira muito atenciosa, em deferência à produção do programa Cidade Real, e que tenho certeza absoluta que você vai assistir atentamente para analisar, comparar e formar a sua própria opinião acerca deste assunto que afeta todos na nossa rotina diária. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número 913 do programa Cidade Real, com operação técnica sem dor, hein? Da criativa Luana Nogueira, neste dia 22 de setembro de 2025. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAO, Nova Friburgo desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. O que é isso? O que tá acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho? Morri. Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava... Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, o quadro Opinião, neste programa Cidade Real, vem hoje abordar a questão que se discute em Nova Friburgo, nos meios políticos, nos meios do trabalho, dos serviços e no meio social. A questão do Natal. Vale ou não vale a pena investir nesta festa da cristandade? É bem verdade que esta festa da cristandade, ela está, ao longo do tempo, bastante deturpada.
ela está muito comercial, ela está muito voltada só para a árvore de Natal, para a troca de presentes, para uma grande festa, onde muitas vezes o protagonista principal fica esquecido. Mas vamos lá, qual é a opinião minha sobre esta festa? Quando um município concentra-se numa festa natalina e investe numa festa natalina, ele não está fazendo gasto, ele está fazendo um investimento. Quem lucra com este investimento? A cidade como um todo. O comércio é ativado, os hotéis ficam cheios, as pessoas se movimentam porque a grande festa faz com que a cidade se torne um centro de atração, um polo de atração. Ah, mas o investimento é de 20 milhões. Ora, meus prezados telespectadores e telespectadoras, se o comércio, se os serviços pagarem os impostos de lei, a prefeitura vai arrecadar muito mais do que ela realmente investe. Então, a minha opinião é a seguinte: que o Natal seja transformador desta cidade num centro de atração, que os hotéis fiquem lotados, que os restaurantes aproveitem a ocasião, que o comércio e os serviços sejam beneficiados. E que junto disso, por favor, vocês não se esqueçam do principal protagonista, o nascimento do menino Jesus. E que ele seja colocado também neste centro de atração. Mas os 20 milhões que propalam que será gasto, não é gasto, é investimento. E que Friburgo se projete no cenário estadual e nacional. O quadro Opinião, conforme você sabe, tem a autoria intelectual do professor, escritor, com mais de 30 livros publicados, conferencista, com mais de 2.370 palestras conferidas em 620 municípios do território nacional, doutor em educação e meu eterno mestre, a quem demonstro minha gratidão, sobretudo, por emitir a sua opinião, que por vezes causa desconforto, que por vezes incomoda, mas é saudável e democrática. Gratidão, mestre. Isto posto, queremos anunciar, saudar e cumprimentar o querido e fraterno companheiro Vinícius Colonese, diretor da FAOL. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco, amigo. Seja muito bem recebido pela direção da TV, como também pela produção do nosso programa. Eu que agradeço o convite, já fui muito bem recebido aqui na chegada, então espero poder ter esse bate-papo contigo e trazer coisas boas à mesa. Sem dúvida, amigo. Então, de imediato, eu quero tratar com você de um cenário nacional, porque por vezes nos parece que os problemas que acontecem aqui são exclusivos da nossa cidade. E de imediato, coloco para a sua avaliação o seguinte diagnóstico recente da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbanos, NTU. Diz o seguinte: o Brasil tem a frota mais velha dos últimos 30 anos. Em 2023, a idade média dos ônibus era de cerca de 3 anos e meio. Em 1995, a média era de 4 anos e meio. Frota mais jovem foi em 1987, com média de aproximadamente 4 anos. O que explica o ônibus velho segundo o diagnóstico?
crise econômica do setor de transporte após a pandemia causou estragos e alongou o prazo de renovação da frota. O número poderia ser ainda pior. Novos ônibus elétricos em São Paulo e financiamento de ônibus do modelo Euro 6 deixaram a frota mais jovem. Queremos ouvi-lo. Realmente, nós estamos trabalhando com os dados e fatos, a gente só não questiona, né? A gente analisa. A Covid realmente ela veio e causou todo esse impacto, né? Mas eu gosto de dizer que todo o mal que a Covid trouxe, né, ele também acabou trazendo uma solução. Se a gente levantar pesquisas, a gente vai começar a identificar que até o período pandêmico, pré-pandêmico, praticamente 100% do sistema de transporte nacional era financiado simplesmente pelo seu cliente, que usualmente as pessoas chamam de usuário, mas eu não gosto de chamá-los assim. Mas somente as pessoas que utilizavam o ônibus era quem bancava o ônibus, né? Quando você tem um problema pandêmico, onde as pessoas têm que ficar em lockdown, você não tem mais quem financia esse negócio. E aí voltou-se à mesa uma discussão que para mim era muito básica, que era, se um transporte é público, ele é para todos, todos deveriam participar no rateio desse custo. É como um condomínio. A água do seu condomínio, você divide ela em cotas e todo mundo paga. Você pode até falar assim, mas esse mês eu estava viajando, mas você vai pagar a água. Por que com o transporte sempre foi diferente? Porque não era as gestões estaduais ou municipais que arcassem com isso. Porque dali a gente tem a certeza que as pessoas que utilizam ou não utilizam o sistema de transporte participariam desse rateio e participariam do investimento, da melhora e da substituição dessa frota. Então, na pandemia, isso foi impactado. E aí isso voltou a uma grande discussão à mesa, que, por exemplo, a gente pode trazer o caso de Friburgo, a gente já tem um contrato novo, um contrato moderno, onde você paga o quilômetro rodado. Então, cabe ao órgão gestor, ao contratante, definir quantos quilômetros vão ser rodados, que hora vai ser rodada, a quantidade de veículos que deve estar à rua. Por quê? Porque agora é ele quem está pagando. Não cabe mais ao empresário definir quantos ônibus vão ter em cada linha, baseado na receita que ele quer ter naquele negócio. Hoje eu tenho podemos chamar assim, uma tranquilidade de saber que eu tenho um cronograma que eu devo cumprir e vou receber em cima daquilo. Então, a tendência que eu enxergo sim, a gente está com a frota que está sendo substituída nesse momento, e a gente está num grande momento de substituição, tá? E vejo que em pouco tempo, seguindo esses modelos para as menores cidades, que as capitais estão começando a praticar, a gente vai voltar a ter uma frota moderna, seja ela em Euro 6, seja ela elétrica, ou seja ela em qualquer outro modal que seja estudado. Então, hoje se fala muito veículos a gás, né, nitrogênio. Então, a gente tem muita tecnologia ainda, muita matriz de energia para colocar na mesa. E aí vai caber tanto o governo, né, quanto a própria população definir que tipo de equipamento eles querem para a sua mobilidade diária. Existe um aspecto que poucos desconhecem ou muitos não tomam esse devido conhecimento, que assim como educação, saúde, segurança, o transporte público também deve ser tratado da mesma forma. São serviços essenciais conforme garante a Constituição Federal. Mas normalmente este entendimento fica mais reservado à educação, saúde e segurança. Agora, conforme você está dizendo, o serviço de transporte está passando por um período de transição em que o financiamento começa
a ser promovido pelo poder concedente, pelos gestores do serviço que detêm, evidentemente, a prestação do serviço? A gente está tendo uma mudança de característica de contrato, onde efetivamente esse pagamento vem direto das prefeituras, né? Hoje se cria uma câmara, né? um fundo de transporte na cidade, onde as pessoas que efetivamente que compram o Partiu, né? Que é nosso novo cartão aqui, ele vai para esse fundo e a prefeitura efetivamente vai pagando a FAO conforme o seu serviço prestado. E isso está sendo refletido no Brasil inteiro. Como disse, o contrato aqui é muito moderno e as coisas estão sendo repetidas para outras capitais. Então, assim, dizer que efetivamente as prefeituras estão financiando ou bancando a melhoria dessa tecnologia, eu prefiro dizer que quem continua fazendo esse financiamento são os entes bancários, né? Mas hoje você consegue passar mais segurança para o financiador, que você tem uma garantia de receita, que você tem uma garantia de recebimento. Então, o que as prefeituras hoje conseguem passar para a gente é a tranquilidade de que a gente tem um fluxo de caixa saudável para se financiar e fazer a substituição da frota. Ainda nesse diagnóstico, caríssimo companheiro, existem alguns dados que mostram o impacto da pandemia no sistema de transporte. Ou seja, os passageiros fazem 19,5% menos viagens que antes da pandemia. Em 2019, foram registrados 478 milhões de viagens no mês de abril, em 2019. Já em 2024, período pós-pandemia, 386 milhões de viagens foram registrados no mês de abril de 2024. Ou seja, houve uma queda de quase 100 milhões de viagens. E esse mesmo diagnóstico aponta possíveis fatores que contribuíram para essa redução. A população envelheceu, a quantidade de estudantes caiu, o trabalho remoto e híbrido cresceu, busca por trabalhos perto de casa aumentou e também os serviços de carro e moto por aplicativo aumentaram. Nesse viés, o mercado sofreu uma retração muito grande. E também constatamos isso em Nova Friburgo. Isso, evidentemente, comprometeu a estrutura das empresas, eu entendo, no cenário nacional, em que muitas também não conseguiram continuar a prestação de serviços naqueles municípios que tinham contrato de concessão e foram substituídas. Já houve a retomada dessa operação com o número de viagens de passageiros que ocupam os veículos de maneira mais satisfatória? Olha, hoje a gente vai voltar ao tema que a gente já vê no tocante. A quantidade de viagem reduziu e ela não vai voltar. Não vai voltar? Não, isso não... Irreversível. Isso é irreversível porque a questão do home office, ela veio para ficar, ela virou uma questão de qualidade de vida que o empregador acaba oferecendo ao seu empregado. Então, assim, você vai ter presencial? Vai, mas não vai ser mais nos 5 dias da semana. Então, só isso aí já vai lhe causar um impacto. Então, se você fizer um acompanhamento, em determinadas capitais, segunda ou sexta-feira já é mais fraco. Terça, quarta e quinta são mais fortes, porque as pessoas tendem a pegar o home office na proximidade do final de semana. Exatamente. Tá? E eu não vejo isso voltar. O que eu vejo que dá segurança e o que vai manter o sistema de transporte são
É um modelo de contrato baseado sobre um serviço prestado. Então, ter passageiro é o que obriga efetivamente a gente ter transporte. Ele sempre vai existir. Então, esse transporte sempre vai existir. Agora, a forma de eu manter esse transporte é que está fazendo a diferença. Ou seja, quando eu coloco todos para utilizar, o negócio fica barato e você tem mais pessoas para poder utilizar e você consegue manter um bom transporte. Por isso que eu sempre digo assim, vai caber aos governantes e à população definir que tipo de transporte que ela quer. Porque é ela quem paga. Agora todo mundo paga. Eu gosto de brincar. Hoje, quem tem a Ferrari paga para andar de ônibus. Ele ajuda a bancar. Ele não pagava nada. Quando muito, ele pagava para os seus empregados, né? Seus funcionários. Mas agora não. Agora vem no rateio. Por quê? Porque ele paga os impostos e esses impostos estão pagando o sistema de transporte. E aí, a partir daí, é que a gente vai conseguir definir como é feito num condomínio. Então, o condomínio decide. Nós vamos fazer uma obra na portaria, a portaria está feia, vamos botar o que na portaria? Blindex? Vamos botar porta blindada ou não? Por quê? Porque agora vocês pagam, todo mundo paga, e todo mundo tem que participar. Olha, eu acho que o ônibus deveria ter ar-condicionado? Eu acho que não deveria. E aí, amigo, você já me sugere a seguinte indagação. Este usuário também vai decidir, definir, ou optar, ou ter influência sobre a inclusão de ônibus elétrico na frota de determinada empresa, ou isso não passa diretamente pela escolha do cliente, do usuário? Isso. Até porque, para lhe subsidiar, a cidade de São Paulo, que tem a maior frota de ônibus do país, somente conseguiu colocar circulando cerca de 18,5% dos ônibus elétricos previstos para 2024, numa frota estimada ou pretendida de 2.400 ônibus, ou seja, muito aquém do pretendido. E aí, essa modalidade, esse conforto que nos foi proporcionado recentemente pela FAOL, quando aqui disponibilizou um ônibus elétrico, que foi sensacional, se tornou uma verdadeira atração turística numa feira de promoção que acontece aqui na cidade. Tivemos notícias de que pessoas de municípios vizinhos vieram para cá com suas famílias para passear no ônibus elétrico, e é outra tecnologia, outro conforto, outra segurança. Realmente a experiência é fantástica. Mas existe uma conta a ser paga. Perfeito. Não existe almoço 0800. Mesmo que custe R$1, alguém paga a conta. E no que se refere aos ônibus elétricos, quem paga esta conta? Ou quem poderá ser o investidor desta modalidade? Zuri, mais uma vez, o transporte é público. Então, os pagadores de impostos, que agora está na moda dizer isso. Exatamente. Os pagadores de impostos é que vão definir. Porque a gente precisa entender que a população é quem escolhe. Seja escolher o governante que ela quer, seja escolher que tipo de transporte que ela quer. Porque se ela escolher um governante que fez a promessa que X% da frota de determinada cidade vai ser elétrica, essa população ela tem que estar ciente que isso vai ter um custo e ela vai ter que estar ciente que quem vai pagar é só ela. A prefeitura não gera receita. A prefeitura não faz negócio. Ela é arrecadadora. Única e exclusivamente. Então, Vinícius, você pensa que um dia 100% da frota vai ser elétrica? Não sei. Se eu fosse um governante, eu não partiria para esse tipo de equipamento.
Pode até espantar muita gente, mas eu também não ficaria com diesel. E eu te explico por quê. Porque o ônibus a hidrogênio é tão limpo, tão confortável, tão seguro quanto o ônibus elétrico. Só que o Brasil tem potencial para ser o maior produtor de hidrogênio do mundo. Sabe como é que a China chegou onde chegou agora? Quando a China entendeu que se ela fizesse veículos a combustão, ela nunca ia chegar na tecnologia europeia, japonesa ou americana. Então eles partiram para uma matriz energética nova. Foram para a bateria. Se o Brasil quiser ficar à frente dos demais e se manter no top 5 de economia mundial, ele deveria estar pensando em ter sua matriz energética própria. Porque a gente tem um mercado enorme de consumo. Uma das maiores frotas de ônibus do mundo. Exatamente. Então, a gente tem capacidade de produção e a gente tem capacidade de compra, de demanda. Bom, além do que, Vinícius, contribui essencialmente para a descarbonização da frota. Perfeito. Né? Que, movida a combustão de óleo diesel, gera poluição. Por mais que os veículos novos tenham tecnologia que reduzam esse impacto, mas continua acontecendo, que é o modelo Euro 6, né? Sim, o Euro 6. E a gente pode fazer um outro programa só para discutir o tema, porque esse tema é extremamente complexo. Faremos. Mas se você pegar um estudo de base, do início até o final de vida, um ônibus elétrico polui tanto quanto ônibus a diesel. Repita, por favor. Um ônibus elétrico polui tanto quanto ônibus a diesel. Porque inacreditável. Não é durante a sua concepção de serviço, não é rodando. Mas na produção da bateria e no descarte da bateria a gente gera tanta poluição quanto efetivamente um veículo a diesel gera. Então, mais uma vez, hidrogênio é assim, falando meio, digamos, porcamente, é um choque na água. Nós somos o maior produtor de água do mundo. Bom, quantidade de rios, não preciso nem... Você tem maior conhecimento do que eu no caso. Então, nós temos total capacidade para uma matriz energética nova. Total. Eu sou o maior entusiasta de que se o Brasil tivesse a coragem de se investir de verdade numa matriz energética nova, que se olhasse para Petrobras e falasse assim, olha, o petróleo é ótimo, ainda vai se precisar muito porque a gente utiliza ele não só para combustível, mas para todos os itens que a gente usa no nosso dia a dia e nem sabe, né? Mas a gente não podia ter uma célula de nova matriz energética, coisas novas que a gente efetivamente poderia produzir. Cara, o país é imenso, mais uma vez, tem capacidade para produzir e consumir. Então, assim, o carbono é importante e a gente deve correr atrás para manter a sobrevivência da humanidade. Mas a gente não pode fechar os olhos e achar que só os veículos elétricos vão ser a solução. Porque a China produz o veículo elétrico, lindo, utilizando a energia de uma fábrica de carvão. Então, ela vende que ela está vendendo limpo. Mas a gente não sabe que tipo de energia ela está usando para essa energia limpa. Assim como os nossos carros. Ah, meu carro é elétrico. Mas e a energia que você usa é limpa? No Brasil, ótimo. Acho que mais de 80% da energia do Brasil hoje é uma energia limpa, né? Mas em países europeus que usam gás e carvão, né? Que produzem também veículos elétricos, a própria China. Então, ele é limpo? Ele é realmente limpo? Agora, eu posso te garantir que se a gente produzisse um carro a hidrogênio no Brasil, ele seria 100% limpo. Me parece, salvo equívoco,
que já estão sendo produzidos caminhões movidos a hidrogênio? Sim. Aqui no país? Ou na Europa? Você tem um modelo da Toyota com a fabricante chinesa chamada Haier, né? Eles têm uma joint venture e eles têm veículos a hidrogênio, caminhões a hidrogênio para teste. Foi encomendado por uma grande distribuidora de energia um veículo, um ônibus a hidrogênio, tá? Para ser implementado, testado no Brasil. Então, existe isso. Hoje você tem não vou chamar de grande polo, tá? Mas você tem toda uma área separada no Ceará para ser a grande produtora de hidrogênio. Exatamente. Tá? Então, assim, a gente tem todas as ferramentas. Mas, mais uma vez, quem assina precisa assinar. Você precisa dar condição. Você sabe por que o carro elétrico deu certo na China? Porque quando chegaram com todo o formato do carro elétrico, numa reunião ministerial, mostrou-se que o investimento era impagável se você não vendesse, no mínimo, 5 milhões de unidades. No dia seguinte, o presidente fez um decreto mandando substituir todos os táxis para veículos elétricos. A China tem mais de 20 milhões de táxis. Elétricos. Todos, 100% da frota da China. 100% da frota. Ele deu 5 anos para todo mundo trocar o carro. Então, o mercado que ele precisava, ele deu. Ó, tá aqui. Tem que ser elétrico. Então, assim, nós podemos ter isso tudo. Mas, mais uma vez, para as pessoas que escolhem quem assina, não se esqueçam. São vocês que pagam a conta. Sempre vai ser vocês que pagam a conta. Então, a gente pode ter um ônibus cravejado a diamante, mas não vai ser barato. Certo. Com rodomoça seria sensacional. Rodomoça, serviço de bordo, tudo isso. Mas é o que a gente efetivamente precisa? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente tem outros investimentos, mais prioridades na mobilidade que a gente não faz. Contigo. Tá? Concordo plenamente. É importante também a gente entender o que é mobilidade. A sua mobilidade começa a partir do momento que você fecha a porta da sua casa. Exatamente, amigo. Então, calçada é mobilidade, que é uma dor enorme em todas as capitais, em todas as cidades. As calçadas são todas esburacadas sempre, sem sinalização para pessoas que têm essa necessidade. Quase nenhuma das vias tem rampas de acessibilidade, né, para preceder. Então, e sinalização, sobretudo. Sobretudo. A gente sempre tem uma discussão enorme se o ônibus precisa ou não ter ar-condicionado. Aí eu te pergunto, vamos investir e colocar o ônibus com ar-condicionado. E aí você vai passar de 10, 15 minutos num ponto de ônibus no sol. Porque muitas vezes o nosso ponto de ônibus é uma simples placa do ônibusinho redondo, assim, nem abrigo tem. Então, exatamente. A gente investe só num pedaço da mobilidade, hoje a gente deveria investir nele como um todo, né? Você muito bem disse com relação a vamos dar vias exclusivas ou não vamos dar vias exclusivas aos ônibus? Então, assim, tudo isso tem que ser levado à discussão. Que é, poxa, por que a gente vai investir tanto no equipamento super moderno, elétrico e tal, sei lá o quê? Mas se a via é uma porcaria, a calçada é ruim, o abrigo para pegar um ônibus é ruim, as informações de tempo, chegada e saída do ônibus é ruim, eu não consigo ter uma previsibilidade de chegada porque a rua engarrafa tanto que o ônibus não anda. Assim, a gente entrou numa discussão que o ônibus precisa ser confortável porque a gente não consegue resolver o problema de mobilidade do país. Porque o ônibus não é um local para você ficar. Ele não precisa ser confortável porque você deveria passar poucos minutos dentro dele. Não obstante, o usuário é conhecido como passageiro. Perfeito. Ou seja, passa. Você deveria ficar pouco tempo ali. O menor tempo possível. Você não precisaria investir em Wi-Fi dentro do ônibus. Porque exatamente, perfeito. Você fica tão pouco tempo que você não teria essa necessidade. Só que hoje você fica tão engarrafado, logo a gente vai ter a discussão se o ônibus deve ou não deve ter banheiro. Se você parar bem para pensar, dependendo do tempo de viagem... Do trajeto, exatamente. Então, excelente, Vinícius. São afirmações suas, eu diria inclusive corajosas, por se tratar de empresário do segmento,
que por vezes não tem essa visão, esse entendimento que você está tendo. Mas, segundo seu pai, caríssimo amigo Alexandre Colonese, que neste momento nos assiste junto com a senhora sua mãe, doutora Lilian, de pé, esta entrevista, e remeto um grande abraço para o ilustríssimo amigo, figura do bem, figura amável, agradável, extremamente fiel, leal, e que afirmou que Vinícius Colonese, seu filho, conhece mais de transporte do que ele próprio. Sensacional. É afirmação de pai coruja, digamos assim, amigo. Exatamente. Com certeza. Nós não somos de uma... Como é que eu posso dizer assim? Muitas das empresas, elas vêm num processo, né, de trocas de gerações, né? Nós criamos o nosso, né? Então, assim, meus avós não tinham empresas de ônibus, né? Então foi tudo uma coisa que efetivamente a gente construiu. Meu pai passou boa parte da vida dele trabalhando no meio de transporte, mas como um prestador de serviço, não como um operador, né? E aí, quando efetivamente surgiu a oportunidade, que a gestão e a entrega já foi efetivamente feita para que eu fizesse isso. E aí, eu que sou contador de formação e tinha toda a minha carreira dentro do mercado financeiro, né? Eu tive que procurar especialização no setor, até para ter um entendimento. Acho que é muita coisa... Isso muito me ajudou, né? Ter essa visão de fora para dentro, né? Qual era a cabeça de um investidor de mercado financeiro para um negócio de ônibus, né? Que é uma visão um pouco diferente do que você ter essa cultura do ensinamento que você vem trazendo dos seus avós, que você traz do seu pai, todo aquele convívio. Nós temos sócios que são de famílias que vêm tradicionais, né? E assim, a gente escuta muito, né? Respeita muito a opinião deles, etc. E a gente também traz esse diferencial para dentro do negócio. Então, essa simbiose, né? Essa diferença de cultura é o que tem ajudado a gente a crescer como um grupo econômico, né? Amigo, nós faremos um breve intervalo. Precisamos falar um pouco do cenário local. Não teremos muito tempo, mas queremos ouvi-lo. E reitero novamente a minha admiração e a minha gratidão a seu pai, Alexandre Colonese, figura por quem tenho grande estima, consideração e respeito. Depois do intervalo, retornaremos tratando, mesmo que de maneira muito rápida, do cenário local. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo, desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. O que é isso? O que tá acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho? Morri.
Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava... Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Você já ouviu falar do Setembro Amarelo? É a campanha mundial de prevenção ao suicídio. Mas muito além de números, de estatísticas, nós estamos falando de vidas, de histórias e dores que muitas vezes não encontraram espaço para serem ditas. A psicanálise nos ensina que o sofrimento humano não deve ser silenciado. Muitas vezes o suicídio ele aparece como uma tentativa de calar uma dor tida como insuportável, uma forma de dizer algo que não encontrou palavras. Freud já falava do conflito entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. E quando a dor psíquica toma conta, pode parecer que não tem saída. Mas existe o caminho, a escuta. A psicanálise acredita que quando alguém tem espaço para falar, para ser ouvido sem julgamento, já começa um processo de transformação. O simples fato de poder colocar em palavras o que dói pode abrir novas possibilidades de viver. É exatamente isso que a campanha do Setembro Amarelo nos lembra. Precisamos conversar sobre o suicídio. Precisamos abrir espaço para o diálogo, para a empatia, para que ninguém sinta que está sozinho. Se você está sofrendo, fale, procure ajuda, compartilhe a sua dor. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, um momento de crise, ofereça escuta, ofereça presença e cuidado. Falar pode salvar vidas. E lembre-se, cuidar da vida é também cuidar da sua saúde mental. O quadro Saúde Mental, conforme você sabe, tem a autoria intelectual do psicanalista, teólogo e pastor luterano Gerson Acker, que aqui também semanalmente desfila o seu talento, lhe oferecendo orientações para que você cuide da sua saúde mental. Até porque aquilo que a mente não trata, o corpo adoece. Gratidão, meu grande amigo, figura queridíssima, extremamente agradável e parceira, Gerson Acker. É um prazer tê-lo conosco. Caríssimo Vinícius, estamos nos estertores do programa e eu adoro esse termo. Entretanto, temos aí cerca de 10 minutos em que queremos ouvi-lo, mesmo que resumidamente, acerca do cenário local, onde observamos, em síntese, uma significativa renovação da frota, com investimentos vultuosos do grupo acionário que assumiu a empresa desde 2017. Também observamos um novo sistema de bilhetagem eletrônica e agregue-se uma nova modalidade na prestação do serviço no que se refere às linhas circulares. Isto posto, qual a sua avaliação deste momento da empresa, desde que assumiu
até o presente momento? Olha, essa mudança, que acho que ela está muito latente a todos que vêm, ela vem muito de uma garantia, uma tranquilidade, uma certeza, que é você saber que você está fazendo um investimento em algo que efetivamente vai te trazer retorno. Então, a partir do momento que você tem um contrato com prazo estabelecido, receita estabelecida, isso te dá conforto para que você faça o investimento ou para que terceiros façam o investimento para você, né? Então, isso tudo é resultado da gente hoje ter um contrato moderno, está baseado no quilômetro rodado, prestação de serviço e não por passageiro carregado. Essa é a total diferença. Enquanto a gente manter esse tipo de modelo, eu tenho certeza que Nova Friburgo vai ser muito bem atendida com relação ao transporte rodoviário. Tá? E aí, tentando pincelar um pouco dos assuntos que você trouxe aqui, ficou-se decidido, e aí eu acho que é da forma mais clara, que um terceiro passe a gerir o crédito de transporte. Arrecadação. A arrecadação, né? Era importante que as pessoas entendam, e aí você vê muita bravata, não aqui, tá? Mas em outras cidades, outras capitais, que diziam assim, que a raposa cuida do galinheiro. Exatamente. E o transporte, se me permite acrescentar, sempre foi tratado como uma caixa preta. Uma caixa preta. Só que as pessoas que falam isso, elas se esquecem que o Vale Transporte, ele é um transporte. E você sabe por que as empresas de ônibus que vendiam o Vale Transporte? Porque elas eram as únicas e exclusivas garantidoras do serviço. Porque eu transportava passageiro, eu não prestava serviço, eu transportava passageiro. Então só eu podia vender a minha passagem. Porque eu corria o risco de um terceiro vender a passagem por mim, a pessoa andar no ônibus comigo e ele não me pagar. Como é que a gente ia viver nesse mundo? Qual era a garantia que a empresa de ônibus tinha a receber? Com ela emitindo o seu cartão. Hoje não. Hoje eu sou um prestador de serviço do município. Eu ganho por quilômetro rodado. Então, se a prefeitura entende que um terceiro vai fazer a gestão da captação desse recurso, repassar para o fundo para ela me pagar, cara, do fundo do coração não é o meu core business. Se você perguntasse para mim, olha, é um bom negócio? Eu, como investidor que veio do mercado financeiro, eu acho um negócio com um potencial infinito, que ele te entrega algo que quase nenhum outro negócio entrega. Mas como gestor de empresa de um ônibus, cara, é menos um problema. Gerir crédito nunca deu dinheiro para a empresa de ônibus. Jamais. Foi dor de cabeça. Porque eu preciso de sala de atendimento, eu preciso ter servidor em dia, eu preciso de uma gama de investimento para um negócio que não me dá retorno. Sabe por quê? Porque o que dá retorno para quem emite cartão é cobrar taxa. Quando você passa seu cartão de crédito, aquele bonito do banco, então, o emissor do cartão, Visa, Master, Elo, ele cobra uma taxa do estabelecimento. Exatamente. Eu que sou gestor do meu cartão, se eu cobrasse taxa para mim mesmo, eu ia viver de quê? Então, eu tinha um negócio que não gerava receita para mim. Hoje não, hoje está na mão da prefeitura. Ótimo. Que entregou para um terceiro gerir para ela. Melhor ainda, alguém que seja capacitado, tem histórico de negócio com relação a isso. Mediante licitação. Mediante a licitação, que dá a transparência para esse negócio, né? Mas esse tema é importante para a gente elucidar e deixar claras as mesas que nunca houve uma raposa cuidando do galinheiro. Se tinha, era um galo que cuidava dos seus ovinhos.
Mais uma vez, se você vai no cinema, quem vende o ingresso do cinema é o próprio cinema. Eu não vou na padaria, compro o ingresso de cinema e entro no cinema. Eu tenho que ir na tiqueteira do cinema. Exatamente. Ou ela subcontrata alguém para vender para ela. Então, isso faz com que dê garantia a ela. Com a gente era a mesma coisa, né? Com relação à operação da cidade, e aí é mais alguma coisa que efetivamente ganha, que a gente ganha, e quando eu digo a gente, eu digo como população de Nova Friburgo, a partir do momento que a prestadora de serviços de transporte público da cidade recebe por quilômetro, a gestão e a definição do que é importante, A operação. com a operação, ela passa para a mão do órgão. Que inclusive pode oferecer tarifa zero. Não. Em determinadas datas. Pode, como já foi feito. E aí, esse cabe mais um segundo programa também, que Ótimo. eu posso te provar por A mais B que eu sou totalmente contra a tarifa zero. Totalmente contra. Totalmente contra. Sou totalmente contra. Infelizmente, nós não temos uma população educada bastante para ter algo gratuito. Simples assim. Eu não acho que a nossa tarifa precisa ser R$5. Ela pode ser uma tarifa mais baixa. Mas eu volto ao tema. Quanto menor for a tarifa cobrada para quem utiliza, mais quem não utiliza também vai entrar no rateio. Porque Sem dúvida. o que paga a diferença entre as pessoas transportadas e o valor pago por quilômetro rodado é o que a gente chama de subsídio, que vem dos pagadores de impostos da cidade de Friburgo. Exatamente. Vem do seu ISS, vem do seu IPTU. Então, é importante a gente sempre entender essa equação. É sempre uma equação. E é sempre a população que tem que decidir e deixar claro para o seu governante o que ela quer. Então, linha circular é importante para a população. O órgão gestor determinou, queremos linhas circulares. Que hoje nós, para a FAOL, como prestadores de serviço da Prefeitura de Friburgo ou do cidadão de Friburgo, a gente só tem uma missão, é cumprir aquilo que efetivamente foi pré-determinado, contratado por eles. Então, é o que eu sempre digo, na minha rua não passa ônibus. Olha, se você acha que tem que passar na sua rua, se você entende que tem demanda para passar na sua rua, procure a prefeitura. Porque hoje você paga por isso, mesmo sem usar. O serviço é essencial. É um serviço essencial. Assim, mais uma vez, a mobilidade não é só o ônibus. Perfeito. A gente precisa também ter investimento no que a gente chama de last mile. Ou seja, depois que eu descer do ônibus, como é que eu chego até a porta de casa? Porque eu não... Tem ruas em Friburgo que a gente não vai conseguir entrar com ônibus. Intransitáveis. Então, como é que a gente faz? Como é que acontece nas grandes capitais? Eu caminho porque é perto, ou eu tenho um bicicletário que eu saio de bicicleta, largo ela lá trancada o dia todo, quando eu volto eu pego minha bicicleta e termino minha última milha. Eu tenho uma empresa que fornece bicicleta sublocada, eu tenho empresa de patinete elétrico, enfim. Você tem vários negócios nessa última milha. Sim. E aí, Vinícius, eu devo lhe dizer que chegamos num ponto final. Uma pena. Como toda viagem de ônibus, sim, chegamos no ponto final, amigo. Perfeito. Mas eu vou agendar com você o seu retorno breve, porque você fez afirmações, eu diria polêmicas, que precisam ser melhor esclarecidas, porque são, sobretudo, corajosas de quem entende, de quem é do segmento, de quem é do mercado, de quem atua como empresário de transporte coletivo de uma forma muito maior do que tão somente Nova Friburgo, e precisamos ouvi-lo novamente para a grande alegria de seu pai, Alexandre Colonese, e da senhora, sua mãe, doutora Aline. Eu espero que eles tenham gostado. Senão vão puxar minha orelha em casa. Amigo, foi uma satisfação tê-lo conosco. Foi toda minha. Queremos tê-lo em breve. A conversa foi ótima, fluiu, foi uma bela resenha. Que se tivesse, por exemplo, aqui uma cerveja sobre a mesa, nos sentiríamos
num bar, evidentemente, né? A próxima você traz cerveja, eu trago um torresminho. Excelente, combinado. Combinado. Encerramos definitivamente essa edição. Entendemos que, mais uma vez, levamos até você informação de utilidade pública com opinião, para que você analise, compare, reflita e forme a sua própria opinião. Fique bem, cuide-se bem e até a próxima edição.